Oi, amores, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo que, pra ser sincero, eu já gravei uma vez. E aí eu não gostei do resultado, não gostei do jeito que ele ficou, e eu deletei. Mas um de vocês me mandaram mensagem no Instagram, foi uma indicação de vocês, que eu deveria falar sobre isso. E aí eu vi que talvez fosse o momento, talvez eu tivesse mais pronta pra falar sobre isso, sem ficar num tom de reclamação, pra ficar num tom de, assim, de passar uma experiência, mas não necessariamente ficar me lamentando por aquela experiência. Então, gente, o assunto é sobre minha adaptação no Brasil. É um assunto polêmico, né? Como a maioria dos assuntos desse canal. Tudo começa a se tornar polêmico, eu nem sei porquê. Mas a pergunta que não quer calar é: eu tô feliz no Brasil? Bom, eu já falei pra vocês alguns dos meus planos, né? Vocês já sabem que não é algo definitivo a minha vontade de morar no Brasil. Com certeza, a minha vontade é morar no exterior, voltar pra Europa. Mas já falei também que não é a coisa mais fácil do mundo. Tem um processo pra isso acontecer, tem um planejamento. Todos vocês sabem, né? Não só quem acompanha o canal, mas vocês devem imaginar que mudar pra Europa não é fácil, não tá lá todo mundo lá, né? Mas eu quero voltar com um certo dinheiro, uma certa estabilidade, pra não ficar no perrengue de estudante igual era quando eu tava na Irlanda. É normal, né? Era esperado que fosse daquele jeito. Mas a minha vontade é voltar pra não depender dos meus pais também financeiramente, pra saber que eu vou ter condição de me manter sem precisar ficar voltando às pressas pro Brasil. Não faria sentido ir dessa forma, seria uma coisa meio irresponsável da minha parte, né? Mas em geral esse foi o resuminho só do que vocês já sabem. Eu pensei em fazer vídeo de adaptação mesmo, de, sei lá, com o tempo ir fazendo e falando como que eu tava me sentindo, mas eu achava que isso não ia ser bem aceito, sabe? Então eu resolvi não fazer. Mas eu acho que agora que já passou uns um pouquinho mais de 8 meses que eu tô no Brasil, acho que dá pra gente falar sobre isso. E eu acho que vocês assistindo, todo mundo eu acho que vai ter maturidade o suficiente, espero que sim. Como já foi falado aqui no canal, o Brasil pra mim é um assunto muito delicado. Quem já viveu no Brasil a vida toda sabe que o Brasil é difícil, enfrenta as dificuldades do Brasil, mas é uma coisa que é familiar, entendeu? Tá acostumado e de certa forma já tem os macetes pra ir passando pelos perrengues, entendeu? Eu não tô tendo perrengues, pra ser sincera. Isso é uma coisa que tá me ajudando muito a poder continuar aqui tranquilona. Não tá sendo difícil como foi da primeira vez que eu vim. Eu trabalhava fora de casa, ganhava pouco, não dava pra fazer nada, e era frustrante, e tinha várias outras coisas que não vem ao caso no momento, mas que culminaram pra eu não conseguir me acostumar da primeira vez. Dessa vez tá muito mais fácil. Eu tô tranquila, eu consigo me controlar melhor, eu consigo aceitar e ter mais paciência. Eu acho que a maturidade também faz isso, não só por eu estar alguns aninhos mais velha do que eu tava da primeira vez, mas também por eu ter tido muitas experiências nos meses e anos que passaram que me amadureceram e me mudaram, assim, completamente. Então, com certeza, isso influencia 100% na experiência e em como eu tô encarando tudo agora. Eu não posso ser injusta e falar que a minha vida é muito difícil, que eu sofro e tudo mais. Não, a minha vida é ótima, a minha vida é maravilhosa e tá numa fase ótima também, porque tá numa fase de muita estabilidade. É uma fase que eu consigo não viver aquela coisa louca, que é maravilhosa, mas ao mesmo tempo é exaustivo, mas também eu consigo me planejar, eu consigo ter tranquilidade para relaxar e me planejar. Embora não seja o ideal por um longo período de tempo, mas por enquanto eu sinto que é uma fase importante, sabe? Não é uma fase de euforia, de coisas extraordinárias acontecendo, mas é uma fase de se, sabe, retrair um pouquinho, aprender muito, que eu tô estudando muito. Eu vou falar sobre isso com vocês também nos próximos vídeos, pretendo falar sobre isso. Tenho me programado, tenho tentado trabalhar bastante, focar no meu trabalho, focar nos meus estudos, na minha família, que eu tô próxima agora. E esse momento eu tô começando a encarar ele de uma forma diferente. Por isso que até foi bom eu ter esperado um pouco pra fazer esse vídeo. No início eu tava um pouco ainda confusa, porque eu tinha acabado de voltar da Irlanda, tava querendo voltar já pra Irlanda correndo, tava com um pouco de pé atrás com o Brasil, achando que ia ser igual, um pequeno trauma aí, né? Eu acho que tem um trauma aí. Tava preocupada, pra falar a verdade, sabe? Mas assim, de novo, eu tava aberta às experiências, não tava com pré-julgamentos de forma alguma, mas era inconsciente o medo que eu tinha. Com o tempo, eu fui vendo que não ia acontecer de voltar pra Irlanda ou pra Europa tão cedo, que eu ia ter que ter paciência e dinheiro pra isso. Vamos ser realistas, gente. Tem que ter dinheiro, tá? Tem que ter. E que eu precisaria desse tempo também pra definir o que seria melhor fazer, definir o melhor caminho. É simplesmente voltar pra Irlanda? É simplesmente voltar pro Japão? Qual que é o melhor caminho? Porque eu queria morar na Europa, morar fora. Mas onde? Por quê? Como ia ser minha rotina? O que eu ia fazer nesse país? Como que eu ia me sustentar?
São muitas perguntas para responder e quando você se torna adulto, você precisa ter essas respostas. É muito importante. Até que dá para você ir e ver o que acontece, mas o risco é grande e eu não queria correr riscos tão grandes dessa vez. Então, o que aconteceu? Foi passando o tempo, eu comecei a investir muito na obra da minha casa. Muita gente sabe que rolou uma puta de uma obra na minha casa. O vídeo da obra, ele tá editado praticamente inteiro, mas eu ainda não postei, porque eu acho que vai voltar algumas coisas a ter obra aqui em algumas partes da casa, e aí eu não sei se eu espero voltar pra ir postando um perto do outro, ou se eu posto um e espero um tempão pra postar os próximos, não sei direito, tô vendo. Como vocês imaginam, e a maioria já sabe, isso é muito caro. Tá, isso é muito caro, muito mais caro do que eu imaginava. Embora seja algo muito importante pra mim e essencial que fosse feito, é algo que deixa um pouquinho mais longe aquele planejamento de voltar pra Europa, porque é uma prioridade no momento. E voltar pra Europa não é tanto uma prioridade, é um capricho. É algo que vai me fazer muito feliz, mas não é algo necessário pra minha sobrevivência. E ter uma casa gostosinha, aconchegante é. Antes que comece toda aquela ladainha que a gente já passou por isso, a gente já superou, somos adultos crescidinhos agora, não vamos ficar entrando no mérito de me criticar por não ser tão fácil pra mim me sentir super naturalmente adaptada ao Brasil, gente. Isso acontece com muita gente, de não conseguir se sentir totalmente em casa, sabe? Eu me sinto em casa dentro da minha casa, fisicamente dentro da minha casa. Eu saio na rua, eu não me sinto em casa, não me sinto em casa. E é muito louco isso, porque eu me sinto em casa no Japão, porque é algo muito familiar pra mim. Eu me senti em casa no primeiro dia que eu cheguei na Irlanda. Não aconteceu em todos os países que eu pisei, mas aconteceu nos que eu tive uma experiência incrível. Então, assim, é muito louco eu ser do Brasil, ter nascido no Brasil e não conseguir me sentir totalmente em casa no Brasil. Eu não sei por que é assim, não sei se é inconscientemente eu não quero me sentir em casa aqui, não sei o que pode ser, mas eu tento muito, senão eu não estaria também aqui, eu poderia estar no Japão, trabalhando no mesmo trabalho que eu tô, mas no Japão, vivendo no Japão. É muito louco, mas coisas que no Brasil são muito estranhas pra mim, eu sempre dou o motivo de que é porque eu cresci no Japão, porque o Japão é um país que é totalmente diferente do Brasil. É muito maçante ter que ficar explicando isso em quase todos os vídeos, mas é porque nem todo mundo assiste todos os vídeos, e aí eu tenho que explicar depois nos comentários, e é muito estressante. Eu sei que talvez eu tenha que explicar de qualquer forma, porque tem pessoas que não querem entender algumas coisas, mas eu falando, pelo menos tá aqui, tá avisado, eu tentei, entendeu? É óbvio que uma pessoa que cresceu num país como o Japão, e eu digo crescer porque os 10 anos que eu passei lá foram os 10 anos que você principalmente forma o seu caráter, personalidade e visão de mundo. Então, pra mim, isso é a mesma coisa que ter vivido a minha vida toda lá. E o Japão é um país incrível em relação à limpeza, organização, perfeccionismo, respeito, segurança, tudo que tem de maravilhoso. Não é um país 100% maravilhoso, mas eu digo assim, os lados positivos do Japão é tudo que todo país deveria ter, sabe? E você crescer num país desse te faz uma pessoa inconscientemente perfeccionista, inconscientemente que gosta de limpeza e se assusta com a sujeira, inconscientemente que gosta de justiça e espera se sentir seguro nos lugares. Então, quando você tá num lugar que você sabe que não tem segurança, você fica paranoico ao extremo, com medo de tudo, você vive com medo. E é muito, gente, eu não sei explicar pra vocês o quanto isso tem um impacto absurdo na cabeça de uma pessoa. Porque muito disso é inconsciente, como eu falei. Muito disso você não para pra pensar, nossa, estou no Japão, que país limpo. Você para pra pensar nisso quando você é adulto, morou a vida toda no Brasil e aí finalmente vai pro Japão e tem esse impacto. Quando você vai criança, aquilo ali é natural, entendeu? Você não repara nessas coisas. Então, você vai crescendo com tudo isso no seu subconsciente e pequeninas coisas que você passa aqui no Brasil tem um impacto que desarranja todo o seu psicológico. Não tô dizendo que isso acontece com todo mundo, mas eu tô dizendo que isso aconteceu comigo. Eu acredito, né, que são as coisas que me incomodam muito no Brasil e me deixa em desespero, é a parte da sujeira. Principalmente a cidade que eu moro, eu não tô falando que todas as cidades do Brasil são sujas, mas a cidade que eu moro é muito suja. Eu moro na zona sul de São Paulo, e eu vi o centro de São Paulo também é muito sujo, enfim. A sujeira é uma coisa que me incomoda e me revolta muito. Pichação, quando as pessoas destroem coisas públicas da cidade, isso é uma coisa que eu não sei nem explicar, é um ódio contido que eu tenho, assim, e que eu não consigo tirar de mim, sabe? É uma implicância que eu tenho com isso, assim. Porque eu acho que um povo, pra querer ir pra frente, o mínimo que ele tem que fazer é cuidar do que é público, do que principalmente não é dele. Você pode ver que no Japão, às vezes, tem
japoneses com a casa imunda. Mas na frente, a calçada da casa, eles tiram os matinhos com a mão, limpam todos os dias. O que é público e comum pra todos, eles cuidam com a vida deles. Porque isso é o senso de respeito com o próximo, sabe? O que você é com você mesmo é problema seu. Agora, o seu respeito e o seu relacionamento que você vai ter com o próximo, seja ele próximo ou não, tem que ser de respeito, entendeu? E é o individualismo tão grande que tem no nosso país que faz tudo ser do jeito que é. Não só a sujeira na rua, mas também a violência, o tanto de corrupção que existe, todos os problemas, eles são desencadeados por conta disso. E isso é uma coisa que é muito difícil pra mim de digerir, entendeu? Mas eu tenho que aceitar porque é onde eu vivo. Uma coisa também que é muito difícil pra uma pessoa que teve sempre a independência, como eu, independência no sentido de, assim, ser livre pra ir pra onde quiser. Primeiro que a violência impede que eu faça isso. Então, eu praticamente não saio de casa. Quando eu saio a pé rapidinho pra ir ali 20 minutinhos e voltar. E quando eu tenho que pegar um ônibus, já é um outro problema. É uma coisa completamente à parte. É muito perigoso, então minha família inteira e até o cachorro fica preocupado quando eu tenho que pegar um ônibus, e com razão. E segundo, é tudo muito complicado, tudo muito burocrático, tudo demorado, tudo sem informação. Você vai pegar um ônibus, você não sabe que horas que o ônibus vai passar direito, e se tem horário também, não adianta, porque ele não vai passar no horário. Mesmo em São Paulo, você vai pegar um ônibus, você não sabe onde ele vai parar, não tem lá a placa falando onde ele vai parar. Você tá dentro do ônibus, não tem descrito onde ele vai passar também. A falta de educação é uma coisa terrível. E, gente, eu não quero generalizar, eu sei que existem exceções, tem pessoas legais por aí, tem lugares seguros, eu só não conheço. Tem ônibus que chegam no horário. Pode ser que onde você mora, o ônibus sempre chega no horário certo. Pode ser que no ônibus que você anda tenha o lugar que ele vai parar. Mas eu tô falando assim, o ambiente e a realidade que eu vivo, o que eu tive acesso até o momento com tudo que eu tentei viver no Brasil, foi dessa forma. Então é por isso que eu formei essa opinião. E eu já falei aqui, quando a gente vai gravar um vídeo falando sobre um assunto, a gente precisa generalizar em vários aspectos pra se fazer entender, senão a gente não fala sobre nada. Eu não vou finalizar esse vídeo só falando de tudo de ruim que existe no Brasil. Então eu vou falar pra vocês o que me faz ter prazer em continuar no Brasil. Uma das coisas é a comida. Então, quando você está no Brasil, qualquer restaurante que você vai encontrar uma coisa gostosa pra comer. Nem que seja um arroz, feijão, salada e batata frita. Qualquer lugar, por qualquer preço, você vai encontrar comida boa no Brasil. Isso é muito difícil lá fora. Você tem que, geralmente, quando você tá lá fora, tanto no Japão quanto quando eu tava na Irlanda, você tinha que selecionar os lugares que você tinha tido uma boa experiência e voltar lá sempre pra não se decepcionar. Então, comida, arroz e feijão é uma coisa que pra brasileiro é muito importante. E eu gosto disso aqui no Brasil. Eu sei que se eu tô com fome, pode ser até que no lugar não tenha prato vegetariano, mas se eu tirar a carne, vai ter um arroz, feijão e uma salada pra mim, sabe? Então isso me deixa mais tranquila. O clima também é muito bom pra mim, porque eu odeio frio. E quando faz frio, tipo hoje, gente, tá tipo 11 graus agora, tá de boa. Mas eu odeio. Pra mim tá menos de 18... Eu odeio frio. Eu gosto de estar passando calor, sabe? Eu gosto de estar com calor. E o Brasil, predominantemente, é verão, é calor. Mesmo no inverno tem dias quentes. Então não é aquele inverno igual do Japão, por exemplo. Na Irlanda não é tão frio, só é meio que um friozinho constante. O Japão, por exemplo, é um inverno desgraçado que tem lá. Então, o fato de não ser muito frio no Brasil, isso me deixa muito grata. O ponto que eu acredito que seja o mais importante é a minha família, né? A minha família fica no Brasil e agora meu papai está no Brasil, minha mamãe está no Brasil. Eu não me lembro a última vez que eles estiveram no mesmo continente. E isso é muito foda. Isso é incrível. Se você tem os seus pais perto de você, se os dois ficam pelo menos na mesma cidade, agradeça a Deus todos os dias, porque é muito ruim estar longe de um deles. Você tá sempre preocupado, principalmente quando meu pai tava no Japão. Tinha esses taifu, tinha terremoto, tinha tsunami, a ameaça da Coreia lá com os Estados Unidos, aquela briga que tinha até míssil indo pra lá o tempo todo. Gente, isso aí é a pior coisa que existe. Então, ter os dois juntinhos no mesmo lugar, no mesmo estado pelo menos, isso traz muita paz pra mim. E eu fui visitar o meu pai agora no aniversário dele, dia 25 de agosto. Tem vlog aqui no canal, vejam os cards. Eu sempre deixo vídeos nos cards. E tem vlog 1 e 2 da minha viagem que eu fui visitar ele. Foi muito legal. Nossa, foi uma das melhores viagens da minha vida. E foi muito simples, isso que é louco. Foi uma coisa extremamente simples e foi maravilhoso, foi incrível. Isso é uma coisa que me deixa mais tranquila de estar no Brasil, sabe? Eu sinto que eu consigo ficar por mais tempo aqui agora. Então, a mensagem que fica sobre o assunto Brasil é: estou feliz sim no Brasil. No momento eu tô aprendendo a lidar com as coisas que não estão de acordo com o que eu gostaria.
E eu tenho me saído muito bem nisso, então eu tô bem animada com tudo que eu tenho aprendido e evoluído, principalmente como Nicole mesmo, sabe? Como pessoa, tô muito feliz e orgulhosa de mim mesma. E eu tô ansiosa pelos planos que estão por vir. Vai demorar um pouquinho, mas isso é bom, porque quanto mais demora e mais a gente se dedica, mais valor aquilo tem. Eu tô me preparando, tendo muita paciência pra no final do ano que vem, provavelmente, conseguir dar um próximo passo, pelo menos uma visitinha lá pela Europa eu gostaria de fazer. Algumas novidades também estão por vir, mas eu não vou entrar nesse assunto agora. Resumidamente, estou muito feliz e lembrando que pra gente estar muito feliz, a gente não precisa estar 100% satisfeito com tudo. A gente tem só que mudar o nosso pensamento e olhar tudo com outros olhos, porque tudo muda, sabe? Se a gente tá trabalhando para as coisas mudarem, pra realizar um sonho, pra, enfim, dar um próximo passo, a gente tá no caminho certo e a gente tem que estar muito feliz por isso. Bom, gente, esse vídeo já tá imenso, tenho milhares de coisas pra falar pra vocês ainda sobre tudo isso, é muito gostoso esse papo. Se vocês quiserem mais vídeos relacionados a esse assunto, se tiverem dúvidas de algo que eu falei também, sempre tem dúvida, né? Deixem nos comentários. Gente, não se esqueçam de se inscrever no canal e curtir o vídeo, é muito importante pro canal crescer. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo.